inteira que não falou aquele lance ali. O juiz, na minha cara aqui, o jogador do América deu um soco na cara do jogador do Vasco, sabe? Um lance muito fácil. E aí hoje o América colocou no Twitter uma foto de um rosto do jogador que num rebote que o Puma vai no pé, o cara com a cabeça baixa, que não foi pênalti, longe de ser. Aí o presidente fala na coletiva que teve uma solada do Paulinho no início do lance da falta. Eu fui rever, não teve nada disso. Reclama de um empurrão que não foi revisto do Medel, que foi fora da área. Um monte de coisa que não é revisável. O protocolo diz que não pode revisar esse tipo de lance. Então, e quem está falando em Operação Salva Vasco, que foi o América, não viu as várias vezes que o Vasco foi prejudicado. A última e grande foi contra o Palmeiras, um golaço do Paulinho, 15 do primeiro tempo, que o jogo provavelmente aconteceria, se desenrolaria de outra forma no Allianz Parque. Então, um papelão, como fazia tempo que eu não via do América Mineiro em relação a isso, cara. Pois é, o América Mineiro faz outros papelões aí, né, no nosso futebol, e fez mais um. Acho lamentável a postura do presidente. Eu nem vi muito direito as declarações, vi mais a do Juninho. Fiquei triste porque esse Juninho é um bom jogador, é um cara que precisava meter essa letra aí. E bom, falar de Operação Salva Vasco é estar completamente desconectado da realidade. Numa caverna, né? Passou os últimos meses numa caverna. Bom, talvez o lance mais discutido do campeonato nesse momento, um erro apontado como um dos mais claros, é contra o Vasco, é um erro contra o Vasco. Se a gente for recapitular aqui, então, tem aquele jogo contra o Santos, que tem ali um pênalti, no mínimo um, podia ter caçado outros ali, enfim, vários jogos aí em que o Vasco foi prejudicado, e de maneira clara, do Palmeiras, então, emblemático, o cara meter essa bronca aí, né? E ainda usar um lance que não tem polêmica nenhuma. É só você olhar ali, o cara vai com o cotovelo na cara do Verratti. Não tem muito o que discutir ali. E como você bem apontou, o grande erro ali é o Bandeira, que está na cara do lance, e ele a bola para o América ainda. Lateral para o América, exatamente. Nada. Manda o Verratti levantar. Manda o Verratti levantar ainda, né? Ele pede cartão pro Verratti, não pede no lance? O Maidana, né? Cara, então, pois é. Jogando e tal. Tava desconectado da realidade. Baltar, ontem mesmo ali, acho que perto de meia-noite, o Vasco soltou uma nota sobre isso. Assim, eu acho isso tudo muito chato, mas eu entendo ser necessário, porque os clubes vão fazendo pressão na CBF e quem não faz pressão acaba sendo prejudicado. Aquele prejudicado, assim, na dúvida, eu vou dar para quem está enchendo mais o saco da CBF, pensando na cabeça do juiz. Na dúvida, eu vou marcar para quem enche mais o saco lá na CBF, do meu chefe, seja de quem for. Eu acho isso muito chato, mas todos os clubes fazem, eu entendo que seja necessário, e o Vasco me deu a impressão de que quis se proteger de qualquer coisa, até porque tem um jogo fundamental no domingo. O Vasco não teve lance de benefício recente, né? Ontem eu vi também umas pessoas... por que o Maidana foi expulso e o Peck não foi contra o Fluminense, que é um lance que eu acho nada a ver, assim, o lance do Peck, antes dos gols do Peck, é no John Kennedy, se eu não me engano, que é um movimento de braço sem nenhum gatilho, assim, que ele faz assim, ele tá com o braço esticado, o braço dele acerta o rosto do John Kennedy, mas pra mim... o braço do Peck chega a pegar no ombro do John Kennedy. Ele vai tentar antecipar com o braço assim, aí pega no ombro e escapa aqui para cima. A comparação era a punição certa. A comparação recente lance do Vasco é o do Jair contra o Bahia, que foi expulso, e todo vascaíno falou, cara, é absurdo o que o Jair fez, sabe? É a comparação recente. É muito feio. Me surpreendeu até o Verratti não ficar com uma marca no rosto, assim, naquele ângulo que a gente vê. Como eu falei aqui, não sei nem se ele esperava acertar tão cheio, assim, ele foi para dar no Verratti. Eu acho que a nota do Vasco ontem coube, porque foi desproporcional a entrevista, enfim, não só do Juninho, já acusando, falando que tem uma operação para salvar o Vasco, o presidente do América também, enfim, eu acho que foi muito infeliz ontem. Enfim, até concordo com ele, que ele falou que o América foi melhor no primeiro tempo, mas parou nisso. Todo mundo, o Ramon Dias concorda, falou lá. Pois mas parou nisso, assim, ele cobrou... questionando a expulsão, que não há o que questionar, também questionando lances que por exemplo, o lance do gol do Vasco, ele questionou lá no início da jogada, que teria sido uma falta do Paulinho, eu até revi o lance, não me parece ser falta, mas mesmo que fosse uma falta, o
O lance ocorreu muito depois e não teria como o VAR chamar, porque... Não é revisável, é maluquice. O que o presidente falou é maluquice, que são 2 lances não revisáveis. O empurrão do Bedel, eu tenho dúvida se é um empurrão faltoso, porque ele vai na proteção, mas beleza, vai que você achou falta. Esse lance é no último minuto, Luciano? Isso. Foi falta do Bedel, mas foi falta. É na meia-lua, não é revisável. E o lance do Paulinho, antes da falta, só seria revisável se fosse uma expulsão. Não foi nem falta do Paulinho, é um lance que ele fica parado sentindo. E tem uma... Então, assim, o cara tá reclamando de lances que não são revisáveis, cara. Acho que tá lá, tá vendo a situação do América, não sei se jogou pra galera ou se perdeu realmente, enfim... Não cabia nada, e eu acho que nesse caso a nota do Vasco veio bem, assim, eu achei até boa, Operação Salva Vasco, exaltando aí o trabalho da comissão técnica, da diretoria, dos jogadores. Eu acho que nesse... Tá chato, eu acho que esse lance de arbitragem tá chato todo jogo, toda rodada, alguém reclamando, falando em esquema. Roubo, né? Roubo virou moda. Abel, Marçal. Vocês já perceberam que todos os times estão jogando contra tudo e contra todos? Já perceberam isso? Todos os times estão contra tudo e contra todos. Chato esse. E acaba tomando também um debate por nossa parte, assim, a gente fica debatendo muito, mas é porque as entrevistas muitas vezes são baseadas nisso, né? Em pessoal reclamando de arbitragem. E ontem eu acho que não cabia, e a nota do Vasco eu achei boa, assim, de um bom tom. É para responder, né? Porque senão fica no ar, o Juninho falou, depois veio o presidente do América. Enfim, achei que o Vasco foi bem nessa aí também. E aí, João, eu queria, antes da gente falar de escalação contra o Santos, falar da torcida do Vasco no Independência, né? Que, para mim, ontem, de um jogo ruim do Vasco, mas desde o momento do aquecimento ali, a transmissão deu... Normalmente a transmissão no Independência mostra muito pouco a torcida visitante, né? Porque tá ali do lado onde ficam as câmeras. Mas em vários momentos, desde o aquecimento ali, o pré-jogo do Premier já mostrou muito, e do jogo, durante o jogo, ficou muito claro quem cantava. Eu não lembro de ter ouvido uma música da torcida do América na transmissão. A torcida do Vasco no primeiro tempo. Claro que o fim de primeiro tempo ali, a torcida deu uma arrefecida, pela forma como o jogo estava se desenrolando. Mas... E aí, o momento da apoteose do gol do Jair, até o fim, e o pós-jogo ali, você que estava na arquibancada, assim, eu achei... Para mim, foi uma das coisas que vão ficar marcadas desse brasileiro, aconteça o que acontecer para o Vasco, sabe? Essa invasão do Independência ali, da torcida do Vasco, uma segunda-feira à noite, até conversava com o João aqui antes da gravação, que se esse jogo fosse no fim de semana, ia ter, sei lá, 15, 20 mil vascaínos no Independência. Ontem já foram quase 10 mil ali, a expectativa era de 7 mil pessoas. Foi um dos fatos marcantes desse campeonato até agora, o que a torcida do Vasco fez ontem no Independência. O que a torcida do Vasco fez no Independência, o que vem fazendo aí ao longo do campeonato, mesmo nas piores fases. Eu fui a alguns jogos de visitante esse ano, lotamos Morumbi, lotamos o Allianz, a torcida esgotou todos os ingressos em praticamente todos os estádios esse ano, e ontem o América, sabendo do que não tem torcida para encher e tal, liberou, e a gente invadiu, e de fato foi muito bacana. Claro, primeiro tempo ali, aquele lesco-lesco e tal, aí, a galera se preocupando, segundo tempo também, né, cantando, mas aquela apreensão, e ali nos momentos finais, o Vasco conseguiu uns 3, 4 escanteios, umas faltas. Sim. Ali, aí a galera foi inflamando, saiu o gol, meu amigo, aí foi festa até o fim. Teve um breve momento de pausa, que foi uma falta lá que... Foi. Demorou a bater. 5 minutos pra falta. Aí eu falei, caramba e tal. Aí eu pensei, era o Casares na bola, né? Aí eu me confundi com aquele Otero, que era o... Esse cara... Os Casares bate bem também, não, é o Otero que bate, não é esse cara, não. Aí, enfim, ele até bate, né? Não, ele não bateu direto, eu também achei que ele fosse bater direto ali. Ele entrou muito mal, ele e o Pedrinho lá, aquele que já bateu em mulher, que era do São Paulo, eles entraram muito mal no jogo, e quem não saiu do banco do América foi Martim Benítez, né? O tempo inteiro no banco. Alguns medalhões ali, né? O Wellington Paulista, os Casares, o banco do América. O técnico deles é muito fraco, filho, porque se ele bota Benítez e Wellington Paulista, o Wellington Paulista, então, era 1-1, certo, porque o dele estava garantido já. Mas ele não colocou, deu mole, não sabe do histórico do Wellington Paulista e tal. A gente acabou se livrando dessa. Mas, cara, a torcida deu show. Um calor, meu amigo, não faz ideia do calor. E eu tava na parte de cima, assim, perto da cobertura
Caraca, um calor danado. Mas foi muito bom, cantamos muito, vibramos muito e a galera inverteu o mando em Minas Gerais, como você disse, vai ser uma das histórias desse campeonato aí. E dizem que a torcida é a sétima, Lúcio, é a sexta, sei lá, essas pesquisas, ó. Estamos nem aí. Estamos invadindo tudo que é lugar. Ô, Baltar, vamos falar desse jogo de domingo, então, que me parece um jogo para consolidar uma reação. E eu nem tô falando em relação à vitória, não, cara. Eu acho que é um jogo que o Vasco não pode perder. Vamos falar português claro aqui. Você tá desde o início do programa já falando em empate, assim? Eu assino agora. Porque uma derrota na Vila, ainda que seja um resultado normal, né, cara? Você olha antes do campeonato, beleza, Santos fora, 0 absurdo perder. Também vai 0 fim do mundo se o Vasco perder no domingo, por favor. Mas é um jogo que uma possível derrota traz toda uma pressão, e o Ramon falou muito ontem nessa coletiva também, de que o jogo contra o América era um jogo de pressão por causa dessa expectativa de saída da zona, né? E o Vasco saiu. E aí pode ser uma pressão de volta da zona em caso de derrota. Então, e muito por causa dessa sequência posterior no Rio de Janeiro, como você, Baltar, já falou, é um jogo para trazer um resultado, trazer ponto da Vila Belmiro e continuar uma tranquilidade, assim. Com o Ramon Dias, eu temo muito menos o lado psicológico do que eu temia com o Barbieri. A gente falou várias vezes aqui que o Vasco era um time psicologicamente destruído, né? Em boa parte desse campeonato, era o Léo quase chorando na saída do campo. Várias vezes a gente viu coisas aqui no Vasco. Isso aí não vem desse ano, não. Vem de temporadas aí que o Vasco é um time psicologicamente frágil. A saída do Barbieri também, a sequência, enfim. Aconteceu, e ficou muito claro isso, hein?